Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Gênesis 24. O texto é um pouquinho longo, mas eu preciso ler para você entender o texto e o contexto daquilo que nós vamos trazer e explanar, aquilo que Deus colocou no nosso coração aqui para essa noite. Assim diz a palavra no Senhor. A Abraão, o contexto diz o seguinte, no prefácio: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava, tudo o que o possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me, Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do seu juramento, entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isto, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos, e o seu senhor, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse-lhe consigo: ó Senhor, Deus meu, Senhor de Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça que eu disser: inclina-me o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber os teus camelos, seja a que designaste para o seu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apresentando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem como um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, e peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-lhe que me diga: haverá em casa de seu pai, lugar que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: sou a filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. Acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu, contou-os da sua casa, da sua mãe, todas essas coisas. Amém? Muitas pessoas usam esse texto para falar de Rebeca. Eu também quero falar de Rebeca nessa noite. Mas eu também quero falar de um servo. E eu aprendi muito, aprofundando nessa palavra, que todos nós já sabemos a história de Rebeca, tanto no começo agora, como lá no fim. Mas eu gostei muito da história do servo. Eu achei interessante que nós vamos aqui ver que tem duas pessoas com propósito, duas pessoas com objetivo, duas pessoas com metas, duas pessoas com um alvo, né? Em tudo embasado em uma coisa: obedecer à vontade do Senhor. E o tema da minha mensagem, que eu intitulei, é o seguinte: um dia comum com um final extraordinário. Essa é a mensagem para nós nessa noite. Comum, o que significa a palavra comum? Comum é o que pertence a todos, é simplicidade, é simples, é frequente, muitas vezes é normal e muitas vezes é banal. Tudo isso a gente fala como algo comum na nossa vida. E eu acho que tem até uma palavra, né, que é meio pejorativa, que a palavra comum ela também nos remete àquilo que é insignificante ou aquilo que é sem valor. Mas eu também trouxe para vocês o significado da palavra final. Ela que encerra, ela que conclui, ele é um extremo, né, quando a gente tem como medida, está relacionado à razão, com a finalidade, está relacionado com o propósito, está relacionado com o objetivo. Queridos, a palavra do Senhor, tem horas que a gente lendo essa palavra final, a gente vê lá em Eclesiastes, diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Aí nós entendemos o porquê disso. Se nós, como ótica humana, eu e você, muitos de nós chegamos a um determinado momento, ou talvez você já esteja aqui com esse pensamento: o final chegou para a minha casa, o final chegou para o meu casamento, o final chegou para a comunicação entre eu e os meus filhos, o final chegou da comunicação entre eu e a minha esposa, o final chegou dentro do meu trabalho, eu estou cansado, eu já não vejo perspectiva nenhuma, o final chegou para dentro da minha empresa, eu não vejo soluções, o final chegou para a minha história, para a minha vida. Mas aí a gente vem e fala: olha, mas o final é melhor do que o começo. O final das coisas é melhor do que o começo. Só que aqui nós estamos com duas óticas. A ótica humana, ela é sim limitada. Muitos de nós perdemos a fé, muitos de nós perdemos a esperança, muitos de nós perdemos a necessidade de viver, muitos de nós perdemos a força, muitos de nós perdemos a vontade. Queridos, uma coisa eu sei e uma coisa eu posso profetizar na sua vida e na minha vida nessa noite: quem detém o final de tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida é o Senhor. Somente o Senhor tem a palavra absoluta sobre mim e sobre você. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que soprou sobre nós o sopro da vida. Foi Ele que disse que conhecia nós ainda de substância informe. É Ele que pode determinar o final das nossas vidas. Também é Ele que pode determinar o final da tristeza, o final da angústia, o final da depressão, o final dos sofrimentos que vocês estão vivendo. Para Ele, a partir de hoje, determinar também o renovo, o começo da nova história na sua vida. Hoje nós decretamos, nós sabemos que o dia pode ser comum, o ano pode ter sido comum, a sua história pode ter vindo comum até aqui, o seu casamento pode vir comum até aqui, mas nós decretamos, na autoridade que o Senhor nos permite nessa noite, que nosso final é extraordinário em Cristo Jesus. Eu creio nisso, e eu mergulhei muito nessa palavra, e essa palavra falou muito dentro do meu coração. Queridos, muitos de nós, muitos atletas preparam para o final, e o final é tudo que eles sonham, é a bandeirada, é a linha de chegada.
Talvez você projeta, né, a sua empresa no final para ter lucro, para ter ganhos, para ter determinadas coisas. Mas as coisas muitas vezes não vão bem. E é tão engraçado que o atleta prepara-se o ano inteiro para simplesmente passar numa linha de chegada. Então, o que é mais importante? Para ele é ser o pódio, para ele é passar em primeiro, para ele é cumprir uma maratona. Queridos, todos nós temos uma meta, todos nós temos um objetivo, mas o melhor não é passar na reta final, o melhor é como nós estamos levando a nossa vida, preparando, buscando dentro da presença do Senhor. O que vai fazer a diferença na nossa vida, muitas vezes, não é subir no pódio, mas é a nossa caminhada saudável e feliz dentro de um propósito, de um projeto de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que ter e crer nessa palavra. Aí sim, o melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque nós estamos caminhando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos presenteia todos os dias com 24 horas. Deus nos presenteia todos os dias com algo novo. Quando a sua palavra fala que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se você está aqui, é porque existe a possibilidade de você ainda finalizar esse dia com algo extraordinário sobre a sua vida. Eu não estou falando para mortos, eu estou falando para vivos. Eu estou falando para pessoas que saíram de casa, estão aqui hoje, buscando algo do Senhor. Muitos de nós recebemos laudos, recebemos diagnósticos, pessoas que falam, você vai viver 2 dias, vivem meses, você vai viver 3 meses, vivem anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Queridos, o absoluto está sempre na mão do Senhor. Nós recebemos coisas que muitas vezes para nós é uma sentença. Um diagnóstico para você pode ser uma sentença, mas para você pode ser um renovo de algo novo da sua vida com Deus. Porque nos momentos fracos é que Ele nos faz forte. E nessa noite, eu quero destacar em primeiro lugar a vida desse servo. A palavra do Senhor fala que foi dado a ele uma missão. Foi dado a ele um objetivo. E é tão engraçado que ele não titubeou. Ele chegou no versículo 3 e 4, ele foi estimulado a fazer algo tão precioso. Ele precisava fazer uma seleção, trazer o melhor para a vida de Isaac. Trazer o melhor respondendo a uma oração debaixo de um propósito que era de Abraão. Abraão tinha uma promessa. E vocês, todo mundo sabe que ele largou a sua casa, a sua parentela e seguiu os mandamentos do Senhor. Só que a bênção não estava estendida somente a Abraão, estava estendida à sua descendência. Para essa descendência tomar posse, para essa descendência receber aquilo que Deus tem para a sua vida, teria que estar debaixo de um propósito e de uma direção do Senhor. E esse servo, lá no versículo 6, ele chega a falar, Isaac, deixa eu levar seu filho. Você imagina, você escolher a mulher para uma pessoa. Mas Abraão conhecia Isaac e sabia que aquele momento era um momento em que não poderíamos agir pelas nossas emoções. Gente, como é um homem de 40 anos de idade, rico, poderoso, que é na condição de Isaac, imagina ele ir lá no poço, que está repleto de mulheres. Imagina a cena. Lá deve estar, que era os afazeres, as mulheres tinham essa obrigação, de ir no poço buscar água. Essa era a função das mulheres todos os dias. Imagina Isaac, doido para casar, comendo na tábua, 40 anos, chega num poço daquele, vê aquele tanto de mulher, ele vai dizer o quê? Estou no paraíso. E o que eu aprendo com essa situação indagada, né, e respondida por Abraão? Eu achei muito linda essa resposta de Abraão, que ele diz o seguinte, respondeu-lhe Abraão, cautela. Queridos, o que eu aprendo com isso? E eu gostaria de dividir isso com você.
quanto mais opções nas nossas vidas que o mundo nos oferece, mais cautela nas nossas escolhas. Porque muitos de nós faremos escolhas que pagaremos um alto preço pelo resto da nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor fala que vida com Cristo é caminho estreito, é caminho apertado. Vida no mundo é largo, é fácil de entrar, é fácil de viver. A atitude aqui, no versículo 7, Abraão tinha uma promessa para ele e para a sua descendência. O servo simplesmente obedeceu, porque ele sabia que o final era extraordinário. Quem está debaixo de uma promessa, nosso Deus moverá as águas, os céus e a terra, para que ela se cumpra na sua vida. Isso você pode ter certeza disso. O servo, e é tão engraçado que a palavra servo aqui é uma qualidade. E nós vivemos num mundo hoje onde todos nós, ou a maioria de nós, gostamos muito de holofotes. Gostamos muito de estar sendo projetado nos lugares aonde a gente coloca a planta dos nossos pés. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que, conforme nós apresentamos elas, ela fica chateada porque nós não dizemos os títulos. Nós não dizemos aquilo que ela tem antes do nome. E cada vez mais, quando eu vejo essa palavra servo, e não tem na Bíblia o nome deste servo, o que mostra e o que nos ensina e que aprendo, e eu creio que vocês aprenderão nessa noite. O que importa na nossa vida não é o que vem antes do nosso nome, mas sim o que vem depois, abre aspas, bom servo, homem fiel, homem direito, mulher direita, mulher de respeito, homem de caráter, homem que respeita a sua casa, respeita a sua esposa, respeita os seus filhos. É muito melhor nós sermos chamados de servo bom e fiel do que um nome antes, que nós já vimos que decepcionamos aí nesse mundo afora. Tem muitas pessoas com títulos que nos decepcionaram. E hoje nós sabemos disso, estamos vivendo isso dentro do nosso país. Lugares onde não era permitido, entre aspas, corrupção, e nós temos por homens precedidos de títulos. O que vale e o que nós aprendemos é muito mais importante o que vem depois do seu nome do que vem antes. A outra qualidade desse servo, além de servo, no versículo 12 ele diz que ele intercedeu. No versículo 12 diz: e disse consigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Queridos, nunca se julgue incompetente para orar, pois Deus não está atrás das suas palavras eloquentes ou não. O que Deus está e o que Deus ouve é simplesmente o tamanho da sua fé e a verdade que sai de dentro do seu coração ao orar. Amém, queridos? É isso que Deus conhece, porque a palavra do Senhor fala que a palavra nem nos chegou à boca e Ele já as conhece toda. Quando alguém pedir você uma oração, por favor, se coloque na condição de intercessor por essa pessoa, porque muitas vezes ela não tem força para orar em detrimento daquilo que ela está vivendo. Você pode sim ser o intercessor da sua casa, da sua família, dos seus amigos e das pessoas que passam e estão ao seu redor. Muito pode a oração de um justo. Uma das coisas que me chamou muita atenção na palavra servo, e eu creio que é algo que mexe muito com a gente. Queridos,
Uma das coisas muito fortes na vida de uma pessoa que serve, essa palavra solicitude, essa palavra de servir, eu acredito que isso é um exercício na nossa vida. Tem muitas pessoas que não têm essa facilidade, mas quando você a convida para fazer algo, ela está sempre pronta. Então, dentro da nossa casa, a casa do Senhor, isso é uma das coisas que nós sempre vemos aqui. Aqui nós estamos num louvor, nós estamos repleto de pessoas voluntárias. Aqui não são assalariados da igreja. Sabe o que eles estão aqui fazendo? Servindo a nós com o talento, com o dom que Deus deu a eles. Muitas pessoas estão aqui fazendo, levantando oferta, trabalhando, diáconos na recepção. Essas pessoas estão fazendo uma coisa, servindo a nós com todo aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando nós abrimos uma casa para um grupo familiar, onde tem o anfitrião, tem ali o ministrante, as pessoas se deslocam até lá, existe só uma atitude de servir ao Senhor como um propósito, como algo que colocaram no seu coração. Ninguém faz nada, ninguém abre casa. Aqui não vi nunca nenhum, né, pastor Alexandre, nenhum chegar e falar assim, você vai ser líder de grupo familiar, você vai abrir a sua casa. Não, aqui é assim, quem quer, quem deseja, isso é atitude de servidão para a minha vida e para a sua vida. Eu agora quero falar de Rebeca. Rebeca tem várias características, e a Rebeca, isso todos os pregadores, né, eu nunca tinha visto não ouvido nenhuma pregação sobre o servo, mas a maioria falando sobre Rebeca. Rebeca, de fato, tinha algumas características que eu queria dividi-las com vocês nessa noite. Rebeca, em primeiro ponto, eu vejo a maior característica dela, que ela era uma trabalhadora. E isso, todos os dias, ela tinha como objetivo ir no poço, encher o cântaro e voltar para casa, que aquela era a água do dia, a água da família. Então é sinal que aquilo ali era uma rotina. E um cântaro de água, eu não consegui extrair quantos litros de água tinha num cântaro, mas eu acredito que deveria ser algo pesado, algo que não é fácil. Se você carregar hoje um balde de água com 5 litros, para baixo e para cima todos os dias, eu acredito que muitos aqui reclamariam e desistiriam dessas tarefas. Mas eu imagino que a Rebeca estar ali, ela estava no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. Mas a Rebeca foi avisada? Você imagina se nós avisássemos lá no poço, colocasse uma placa, ou mandasse um WhatsApp, ou colocasse um grupo, procura-se uma esposa para Isaac. Isaac, um homem de 40 anos, milionário, solteiro e bonito. Gente, não é por nada não. Eu acho que o poço ia secar. E se ainda falasse assim, tem que pegar água, tem que dar de beber a um homem secreto, e depois tem que alimentar os camelos. Eu acredito que se tivesse 1000 camelos ali, tinha camelo que ia morrer de tanto beber água. Porque ninguém saberia quem era a função. Eu acredito que também se tivesse ali, como era uma tarefa de mulheres, devia ter grupo das mulheres que buscam água. Porque mulher adora grupo. Amigas, encontraremos no poço, às 14 horas. Miga, vamos lá encontrar no poço. E quando manda migs. Ah não, gente, migs não, vocês me perdoam. É falso demais. Vocês estão rindo, né, mulherada? Migs. Ô migs, vamos olhar as migs encontrando no poço. E falar, e hoje é dia de nós acharmos o nosso ungido.
Eu tenho certeza que muita mulher ia escabelar, dar tapa na outra, se aprontar, ainda ficar olhando. E eu imagino que se tivesse isso acontecido, porque a palavra do Senhor não fala que Rebeca foi com alguém. Rebeca veio sozinha. Mas eu imagino que a hora que ela começou, pegou a água e deu para o servo, alguma das migas já disse, Rebeca é lá, servindo água para o cara que chegou com 10 camelos, só porque o cara tem 10 camelos. O cara está cheio de bugiganga lá pendurado nos camelos, porque a palavra do Senhor fala que ele levou de tudo dos bens. Ou seja, os camelos estavam repletos de coisas boas. Eu imagino que deve ter muita mulher que falava assim, mas ela é encherida, olha, passou na frente da fulana só para dar água. Eu tenho certeza. E devia ser um lugar de muito barulho, porque mulher, onde se junta muita mulher, o que acontece? Há silêncio. Minhas irmãs, vocês não conseguem, é necessidade da mulher falar. Mas a palavra do Senhor fala tão bacana nisso aqui, que disse que Rebeca veio, desceu no poço, encheu o cântaro, e subindo, o servo olhou para ela. Aí eu pergunto a você, por que no meio de tantas mulheres que todas carregavam água, por que o servo olhou para Rebeca? Aí é onde faz a diferença. Havia sobre Rebeca uma promessa do Senhor. E se há uma promessa do Senhor, os olhos daqueles que vão nos abençoar estarão voltados para nós. Pode estar no meio dessa multidão, mas a promessa chegará até você. E eu vejo que naquela hora, Rebeca deu a água e ele disse, muito gentil, e uma das coisas que eu aprendo aqui com Rebeca, não adianta você querer ser aquilo que você não é na sua essência. Muitos de nós gostamos de mostrar que somos, demonstramos o que somos, mas na verdade nós não somos. Por isso que eu tenho uma teoria, quer conhecer uma pessoa, viajem com ela. Viaje com a pessoa, numa semana o inimigo se manifesta, você pode ter certeza. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Mas a essência de Rebeca, ela era uma mulher trabalhadora e solícita. Ela era uma mulher que tinha um propósito do Senhor. Rebeca, a outra qualidade, ela era gentil, ela era pronta, ela era solícita. E a palavra do Senhor fala no versículo 18 que ela prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Quantas pessoas passam ao nosso redor, clamando por algo na sua vida, clamando por água, clamando por oração, clamando por um socorro. Nem eu e nem você temos a capacidade de olhar para o lado e de estender as mãos. Talvez as pessoas estão gritando dentro da sua própria casa, talvez estão gritando dentro do seu trabalho. Queridos, se você é servo do Senhor e crê nesse Deus vivo, você tem a obrigação de alargar a sua visão. Você tem a obrigação de alargar os seus sentimentos, para que você se torne sensível ao Espírito Santo do Senhor, para você ser sim um instrumento de bênçãos na vida das pessoas que estão ao seu redor. Até quando nós vamos passar por pessoas morrendo e vamos achar, está tudo bem, ema, cada um com seus problemas? Até quando? Que evangelho é esse? Vamos largar de viver uma hipocrisia, de orar, de jejuar, de buscar, mas as pessoas estão morrendo do nosso lado e nós não temos a capacidade de muitas vezes de dizer, você quer água? E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Mas não era só isso. O servo, ao orar para o Senhor, ele estabeleceu uma condição e um critério.
porque ele acreditava que dar água, muitas pessoas ali fariam. Porque dar água, muitas vezes, poderia ser fácil para uma multidão de mulheres. Mas ele colocou uma condição, aquela que, além de dar água, alimentaria os camelos. Queridos, alimentar gato, alimentar cachorro, dar água para cachorro, para gato, para galinha, para bezerro, para vaca, isso é perfeito, tranquilo. Agora aqui alguém já pegou e foi alimentar de água um camelo? Alguém aqui já alimentou camelo? Falou assim: camelinho, eu vou matar a sua sede. Sabe quanto que um camelo bebe de água? Eu fui buscar, vocês acham que eu ia ficar sem essa? Um camelo bebe até 100 litros de água. E tem mais. Por que disso? Porque ele fica até 3 semanas sem beber água. Imagina, eu tenho certeza que mesmo todo mundo soubesse que era para Isaac, que o cara era rico, que o cara era o cara, mas quando colocasse, você vai alimentar 10 camelos com muita sede, sabe o que ia acontecer? Muitas mulheres desistiriam no meio do caminho. Isso acontece comigo e com você. Quantos de nós desistimos no meio dos projetos e sonhos que nós oramos, que nós buscamos, que Deus responde, mas não temos a nossa capacidade de chegar até o fim? Muitas vezes por preguiça e por desviar os nossos olhos do foco. Quantos de nós já começamos algo e nunca terminamos? Quantos de nós só temos planos, temos projetos, temos coisas estruturadas, mas não damos o pontapé inicial e nem iniciamos até o fim? Quantos? E isso nós aprendemos com Rebeca aqui. Ela não fez só aquilo que era de bom grado a um servo. Ela prontamente disse: vou tirar água e vou dar água para os seus camelos. Acredito que Rebeca deve ter ido e vindo no poço quantas vezes para alimentar 10 camelos. Queridos, muitas vezes o que vai fazer você ser promovido no seu trabalho, o que vai ser promovido na sua vida, o que vai fazer você ser um homem e uma mulher inspiradora, não é o que você faz de comum, mas é o que você faz de diferente na sua vida. É o que você faz de mais daquilo que as pessoas te pedem. Nós precisamos entender o que custa fazer mais, se está dentro da sua capacidade. Eu já vi tantas pessoas: essa não é a minha obrigação. Queridos, que custa? Talvez o se fazer a mais vai significar uma nova história na sua vida. Talvez o fazer a mais vai significar uma mudança na sua casa. Talvez o fazer a mais vai mudar a história da sua família, da sua casa e dos seus filhos. Talvez o fazer mais vai fazer e mudar a sua história dentro da casa do Senhor. Por quê que nós só fazemos muitas vezes com cara ruim o que nos é pedido? Se você faz as mesmas coisas por muitos anos, você pode ter certeza que você está fazendo errado. Deus espera muito mais de você. Deus espera muito mais de nós. Seja um instrumento, uma árvore viva nas mãos do Senhor, que no tempo certo dará frutos, em nome de Jesus. Rebeca era diferente. Rebeca fez a diferença. E uma das coisas importantes que eu também aprendi nessa atitude do servo, no versículo 19 ele diz o seguinte: acabando de dar água, de beber, deu aos camelos. No versículo 21 ele disse uma situação que eu tiro uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. O homem a observava. Queridos, independente daquilo que você faz de certo ou de errado, você sempre estará sendo observado pelas pessoas que estão ao seu redor.
Os nossos filhos podem até, muitas vezes, não atender aos nossos anseios e às nossas orientações, mas eles sempre estarão observando a mim e a você. Nós sempre seremos observados pelas nossas atitudes, pela nossa caminhada na história da nossa vida. Sempre. Preste muita atenção, porque muitas vezes quando você vê a placa, sorria, você está vendo, está sendo filmado, você quer se travestir de máscaras, de coisas que não é da sua vida, para mostrar e para sair bem na foto. Só que nós temos um Deus que conhece por dentro e não por fora. O mais importante é nós sorrirmos quando temos filmado, mas mostrando para as lentes dos olhos da vida aquela pessoa que verdadeiramente você é. Muitos de nós queremos ser, mas não somos. E o Espírito Santo quer que nós sejamos um grande potencial nas suas mãos. Mas o ser vem de dentro. O ser fala de essência. O ser fala de verdade. Você sempre será observado. Rebeca era linda por fora e linda por dentro, pela essa essência da solicitude. Rebeca tomou posse da bênção, e no contexto fala que Rebeca se despediu ali, foi para casa, hospedou aquele homem, contou a história, e foi colocado a ela, ele disse que todas as características que ele buscava, Rebeca estava apta a se tornar mulher de Isaque. Mas dependia de uma atitude de Rebeca, querer tomar posse da bênção que foi colocada diante dela. Você precisa tomar posse das bênçãos que Deus tem colocado na sua vida, meus amados. Você precisa. Muitos de nós achamos que são coisas insignificantes, mas nós temos bênçãos para nós todos os dias na nossa vida, quando nós temos uma promessa que tudo se renova a cada manhã. Se tem a capacidade de se renovar, se isso é uma promessa, há a possibilidade de uma bênção nova todos os dias na nossa vida. Por que nós não tomamos posse? Não foi anunciado, mas ela recebeu, tomou posse e disse: eu irei com você. A partir dessa hora, começa a nova fase da vida de Rebeca. E lá no versículo 62 e 67, diz o seguinte: ora, Isaque vinha de caminho de Berlaí, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo o Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Queridos, um dia comum com um final extraordinário. Imagina Isaque olhando aquela mulher vindo, 40 anos, gente. Imagina a festa. Imagina como é que não foi a confusão. Nessa hora o servo sai de cena. Graças a Deus por isso. E todos os camelos. Sobrou só ele, Isaque, Rebeca e uma tenda. Um dia comum, com um final extraordinário. E eu concluo esta mensagem nessa noite. Algo que muito forte no meu coração. Coragem, bondade, amizade,
amor, respeito, caráter, princípios, estas coisas, estas qualidades que nos definem como seres humanos e não monstros. E sempre acabam a nos conduzir a caminhos de grandeza em tudo. Queridos, muitos de nós vamos valorizar o topo, as conquistas das nossas vidas. Muitos de nós só vamos valorizar o topo e suas paisagens quando experimentarmos os vales, não por passagem, mas como moradia. Eu acredito que muitos de nós estamos vivendo em vale nessa noite. Muitos de nós passamos por vales nesse ano, mas talvez você já esqueceu que você passou por um vale. Talvez você só está sofrido, doendo, triste, porque você está dentro desse vale. Ele se tornou a sua moradia. Mas pelo aquilo que o Espírito Santo diz em meu coração, hoje é dia do extraordinário chegar à tua casa e à tua família. Hoje é dia do extraordinário chegar até você. Porque o mundo diz aí, num jargão, que tudo que é bom dura pouco. Então, já que dura pouco, aos olhos do mundo, então aquilo que durou pouco na sua vida e que foi bom, transforme também esse momento como um momento inesquecível para você. Porque quando você precisar trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, talvez estes sejam os momentos que vão inspirar você. Mas nós não somos pessoas do mundo. Nós somos pessoas que participamos do mundo, mas somos servos do Senhor. E nesse contexto, como servos, com propósitos e com promessas de Deus, isso não tem prazo de validade na minha vida e na sua vida, até que o Senhor nos chame para a eternidade. Tudo que é bom para um servo do Senhor não tem prazo de validade. A palavra do Senhor fala que nós passaremos por aflições, sim, por angústias, sim, mas isso tudo é passar e não permanecer, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida e na sua vida. Pastor Marlos Monroy disse uma frase, e eu termino aqui. Eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Eu convido a você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Talvez hoje foi um dia comum para você. Talvez esse mês está sendo um mês comum para você. Talvez esse ano está sendo um ano comum, ou talvez muito difícil para você. Talvez você está vivendo uma família comum, sem novidade, sem esperança, toda distorcida, toda conturbada. Talvez você está vivendo um casamento raso, medíocre. Não porque você quer que seja assim, é porque as circunstâncias e as trajetórias da vida de vocês fizeram com que isso acontecesse e hoje estão sufocando vocês. Talvez você está vivendo uma vida como um profissional comum, um profissional ruim. Talvez você está desanimado com a sua vida. Hoje, aqui, eu só tenho um objetivo, mediante aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração, é ativar a sua fé para que você viva o extraordinário de Deus. Essa é minha missão. Essa é algo que o Senhor colocou para eu estar aqui nessa noite. É ativar a sua fé. Porque lá em Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que permanecerá. Queridos, desanima não.
Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de um propósito. E o propósito mais importante para Deus do que todos os planos que você possa fazer para a sua vida é aquilo que Deus te prometeu. É aquilo que Deus tem de verdade para a sua vida. Propósito significa a razão original porque algo foi criado. Isso é um propósito. Mas o propósito é a razão da existência de algo. Isso também é propósito nas nossas vidas. Mas se eu não entender, e eu quero que você guarde isso no seu coração, se eu não entender o porquê de alguma coisa que eu não vou usar, isso inclui a sua própria vida. Você está com uma vida sem propósito. E nessa noite eu quero estimular você a ativar os propósitos e as promessas que Deus tem na sua vida e dentro do seu coração. Se essa palavra falou com você, se essa palavra, e você precisa hoje, você entendeu, não, hoje eu quero sim experimentar o extraordinário de Deus para a minha vida, hoje. Independente do que vinha até aqui, mas o daqui para frente, eu quero uma vida com propósito e que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida. Eu quero convidar você a vir na frente.